Jesus, Salvador, Mestre e Criador. Rapaz, ou se preferir, homem. Estamos vivendo nos últimos dias e o mundo enlouqueceu, e vamos falar sobre isso hoje. Meu nome é Tom. Você está assistindo ao Watchman River. Sempre prefiro ir às Escrituras antes de falarmos sobre as questões difíceis do mundo. Porque isso é importante. Estou em As Promessas de Deus para cada uma de suas necessidades. É apenas um livro que contém versículos bíblicos em diferentes categorias. Estou na página 48. Jesus é o seu cumprimento. Então vamos ler alguns desses. Mateus, capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Vamos para o Salmo 37, versículo 4. Deleite-se também no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Salmo 107, versículo 9. Pois Ele satisfaz a alma sedenta, e enche de bens a alma faminta. Vamos para o Salmo 103, versículo 5. Que satisfaz a tua boca com coisas boas, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. Vamos para Joel, capítulo 2, versículo 26. Vocês comerão em abundância e se fartarão, e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que agiu maravilhosamente com vocês. E o meu povo jamais será envergonhado. Vamos para João, capítulo 6, versículo 35. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Digam amém, obrigado, eu ouvi isso. Vamos para o Salmo 22, versículo 26. Os pobres comerão e se fartarão. Os que buscam a ele louvarão o Senhor. Que o seu coração viva para sempre. Vamos para João, capítulo 4, versículos 13 e 14. Jesus respondeu e disse a ela: Quem beber desta água tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Louvado seja Jesus. Mais alguns. Joel, capítulo 2, versículo 19. O Senhor responderá e dirá ao seu povo: Eis que vos envio trigo, vinho novo e azeite, e deles sereis satisfeitos. Não vos farei mais objeto de vergonha entre as nações. Vamos ler Isaías 58, versículos 10 e 11. Se você estender sua alma ao faminto e satisfizer a alma aflita, então a sua luz nascerá nas trevas, e a sua escuridão será como o meio-dia. O Senhor vai te guiar continuamente, satisfazer a tua alma em tempos de seca e fortalecer os teus ossos. Você será como um jardim bem regado e como uma fonte de águas cujas águas nunca faltam. Mais uma linda. Salmo 145, versículos 15 e 16. Eu amo a imagem que isso retrata. Os olhos de todos esperam por você, e você lhes dá o alimento no tempo certo. Você abre a sua mão e satisfaz o desejo de todo ser vivo. Eu só imagino a mão do Deus Altíssimo se abrindo. Incrível. Tudo bem, vamos conversar. Como vocês estão? Antes de tudo, espero que vocês estejam bem. Me contem como vocês estão, tudo bem? Quero abordar isso antes de falarmos das notícias e dos acontecimentos das últimas 24, 48 horas. Quero falar sobre essa lua de sangue que vai acontecer hoje à noite. Purim ou Purim? Algumas pessoas dizem Purim. Eu acho que é Purim. Está acontecendo. E vai ter uma lua de sangue hoje à noite, depois da meia-noite. Então, isso vai acontecer no dia 3 de março. Hoje é 2 de março, mas a lua de sangue é depois. O irmão Tyler falou sobre isso, geração 2434, no canal dele. Ele fez uma transmissão ao vivo outro dia, incrível, e falou sobre isso e todos esses números 3. Você precisa nos ouvir sobre isso, e depois eu vou te dizer o que eu penso sobre isso. Ok, essa lua de sangue de hoje acontece no terceiro mês, março, no dia 3 após a meia-noite, exatamente às 3 da manhã. O momento de 33 minutos será quando o eclipse estiver em sua máxima totalidade. Então você está falando de 33333. Ok, é o terceiro ano consecutivo que há uma lua de sangue em Purim, o terceiro ano seguido. Ok, outra coisa. Não haverá outra lua de sangue em nenhum lugar por mais 33 meses.
Então são muitos números 3, ok? E isso é fascinante. Realmente é fascinante, mas eu preciso te contar minhas preocupações sobre isso. A lua de sangue não aparece sobre Israel, eles não vão vê-la. Ok. E às 3 da manhã, às 3 horas e 33, o máximo da totalidade do eclipse, isso é no horário da costa oeste dos Estados Unidos. Então não estou dizendo que isso não é nada, mas também não estou dizendo que é tudo. Nós não sabemos. Quando estivermos do outro lado, saberemos o que as luas de sangue significaram ou não. Mas isso me preocupa um pouco quando Israel não vê, porque eu sempre olho para a profecia bíblica pela lente profética de Israel. Mas de qualquer forma, isso é realmente fascinante, sabe? E o fato de essa guerra estar acontecendo e ter começado 3 dias antes do Purim é impressionante. Começa no sábado e é impressionante. Mas acho que o que quero dizer aqui é o seguinte, ok, por favor, me escute e ouça tudo o que vou dizer antes de comentar. Ok, algumas pessoas dizem que por causa de tudo isso, Purim, a lua de sangue e os 3 eventos, seremos arrebatados hoje ou amanhã. Ok, você me conhece, sempre digo que hoje é um ótimo dia para o arrebatamento, pois já estamos no fim da temporada. Pode acontecer a qualquer momento. Mas eu só estou dizendo, não coloque sua fé nessa data, não coloque sua fé em todos esses 3. Mantenha sua fé, esperança e olhar em Jesus, pois ele voltará em breve. Ok, eu só não. Eu sei que muitos colocam sua fé em hoje, amanhã ou nos próximos dias. E se chegar sexta-feira, acabam muito deprimidos. Se você não é essa pessoa, agradeça a Deus e espere por Jesus. Anime-se com hoje e amanhã, se for o que deseja, pois não ficará deprimido. Se você é o tipo de pessoa que ficou muito chateada quando chegou o dia 23 de setembro, não coloque sua fé nessas datas. Por favor, mantenha os olhos em Jesus. Não quero que você desanime. Acho que o arrebatamento pode acontecer antes de eu parar este vídeo. Eu realmente acho que estamos tão perto, assim, do arrebatamento pré-tribulacional da Igreja de Jesus, das pessoas que pertencem a ele. Estamos perto. Eu observo tudo de uma perspectiva panorâmica, sem focar em sinais, datas ou números específicos, mas sim com uma visão de helicóptero. Isso diz, meu Deus, o Oriente Médio está em uma guerra furiosa. Todas as coisas estão preparadas para a tribulação de 7 anos. Estamos vivendo nos últimos dias. Não preciso focar em um dia específico, nem quero saber o dia ou a hora. Só desejo ir para casa e estar com Jesus. Observo a estação, que já está no fim. Paulo disse que não precisava escrever para nós. Nós saberíamos. Nós sabemos que estamos no fim da estação. Então meus olhos estão em Jesus e eu quero que ele venha no tempo perfeito que ele tem, não no meu tempo. Ok. Então, e novamente, se você está animado com isso e não vai ficar desanimado se não for nesse período, então tudo bem. Tudo bem, isso é ótimo. Estou torcendo por você e animado todos os dias. Agora mesmo, de verdade, espero por essa esperança. Você sabe, Jesus vai aparecer e nos levar para casa em breve, ok? Tudo bem, espero que isso ajude alguém. Agora, a próxima coisa que eu só quero dizer, isso aqui, isso só me dá um toque de humor. Que o presidente Trump estava dizendo, sabe, uma semana atrás, alguns dias atrás, 2 semanas atrás, paz no Oriente Médio. Eu trouxe paz para o Oriente Médio. E eu fico tipo, Hatro, essa foi uma paz falsa que não durou muito. E eu não estou criticando o presidente Trump, porque ele, sabe, ele realmente achava que havia paz no Oriente Médio, mas ele já tinha planejado atacar o Irã com Israel quando estava dizendo isso. Mas é interessante porque o mundo não está proclamando paz no Oriente Médio agora. É uma loucura. Então eu vou tentar cobrir tudo o que aconteceu nas últimas 24, 48 horas, porque muita gente assiste isso como sua fonte de notícias. Eu não entendo por quê, mas obrigado. Eu vou começar com o Times of Israel. Isso foi no sábado à noite, ok? A Guarda Revolucionária do Irã disse que a passagem de navios pelo Estreito de Hormuz não está permitida. Eles fecharam o Estreito de Hormuz, ainda está fechado agora. Também, no final do sábado, um drone iraniano atingiu um aeroporto no Kuwait e várias pessoas ficaram feridas. O Irã adota tática de terra arrasada contra todos os estados do Golfo, deixando-os insatisfeitos. Vou cobrir as notícias, vou ficar pulando de assunto. É basicamente tudo sobre o Oriente Médio, na verdade. Hoje é só sobre o Oriente Médio. E vou ficar indo e voltando de uma história para outra, voltando para outra história, porque tem muita coisa. Eu só preciso passar por isso de qualquer jeito, beleza? A mídia estatal iraniana confirmou que o Irã atingiu um petroleiro no Golfo de Omã porque ele pretendia passar pelo Estreito de Hormuz. Apesar dos avisos, e diz que todos os 20 tripulantes foram evacuados, isso foi bem cedo, na manhã de ontem.
Certo? E então todo mundo sabe disso. Mas só para garantir que todos saibam, não vou mais chamá-lo pelo meu apelido porque ele não está mais na Terra. Mas Khomeini está. A mídia estatal iraniana confirmou que o líder supremo do Irã, Khomeini, está morto. Foram anunciados 40 dias de luto público após a morte de Khomeini e 7 dias de feriado público. Então eles estão de luto pela perda dele pessoalmente. Você sabe, Deus é o juiz. Eu só vou dizer que quero falar coisas engraçadas, mas não vou fazer isso. Deus é o juiz. Mas o mundo provavelmente é um lugar melhor agora que esse cara se foi, sabe? Acho que todos nós podemos concordar com isso. Depois temos o presidente russo, Putin. Ele disse que o assassinato do líder supremo iraniano é um assassinato brutal que viola toda a ética e o direito internacional. Bem, Vlad. Sabe, vamos não falar sobre isso agora. Você realmente não está em posição de falar sobre, sabe, ética e direito internacional. Só dizendo, ok. E a Rússia diz que não está satisfeita. Os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã no meio das negociações. Bem, Vlad. Essas negociações nunca iam terminar se o Irã tivesse o que queria. Nunca iam terminar até eles terem armas nucleares. Então, a China diz que apoia o Irã na proteção de sua soberania, segurança e integridade territorial. Estamos vivendo nos últimos dias. A China exige que os Estados Unidos e Israel parem imediatamente essa operação militar contra o Irã. Sim, eles estão exigindo um cessar-fogo imediato, estão alertando contra uma escalada maior. Bem, está escalando, sabe? Preciso mencionar isso logo, temos que resolver isso de uma vez. Certo, Kim Jong-un. A Coreia do Norte condena os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, chamando-os de violação da soberania e dos direitos territoriais iranianos. Acho que eles só pegaram a citação da China e só transferiram, talvez tenham pegado da Rússia. Mas aí está, Kim, colocamos você nisso. Você pode voltar para sua bandeja de biscoitos de muitos países. Certo. O que mais? Isso está acontecendo porque o Estreito de Hormuz está fechado e grande parte do petróleo do mundo passa por lá, disse o Guardian. Preços do petróleo sobem e mercados de ações caem, enquanto a guerra com o Irã ameaça a economia global. O Irã havia ameaçado fechar o Estreito de Hormuz antes disso, e eles fizeram isso. Eles também ameaçaram adotar a tática de terra arrasada, e estão fazendo isso. A refinaria de petróleo da Aramco, na Arábia Saudita, está em chamas após um ataque iraniano. A Arábia Saudita não está satisfeita, mas está pegando fogo. Isso foi no início desta manhã. Quase todo o tráfego de navios no Estreito de Hormuz foi interrompido, bloqueando o acesso às rotas do petróleo. Preços do gás na Europa. Isso ocorria antes de eu começar a gravar. Eles subiram mais de 50% depois que o Catar interrompeu a produção de GNL. Então aí está, mais de 50% na Europa. Agora vamos seguir em frente. Para onde vamos agora? Agora vamos para cá. Um míssil balístico do Irã atingiu Bet Shemesh, a oeste de Jerusalém. Isso foi cerca de 24 horas atrás, ontem, no início da tarde no horário de Israel, destruindo casas e matando pelo menos 9 israelenses. Então isso aconteceu ontem. Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, abre aspas, eliminamos o tirano Khomeini e dezenas de figuras seniores do regime opressor. Nossas forças estão agora atacando no coração de Teherã, com intensidade crescente, que vai aumentar ainda mais nos próximos dias. E se intensificou nas últimas 24 horas, segundo relatos do Big Time. No Irã, as FDI atacaram a sede da Autoridade de Radiodifusão iraniana. O que mais, então? Tivemos uma mensagem que o presidente Trump enviou em sua rede Social Truth. Ele disse, acabei de ser informado de que destruímos e afundamos 9 navios da Marinha iraniana, alguns deles relativamente grandes e importantes. Estamos indo atrás do resto. Em breve, eles estarão flutuando no fundo do mar. Também, em um ataque diferente, destruímos em grande parte o quartel-general naval deles. Além disso, a marinha deles vai muito bem. Ele terminou com um toque de humor. Pronto. Israel diz que interceptou mísseis lançados pelo Hezbollah do Líbano e que isso será respondido com força. E eles estão fazendo isso para valer. Vamos falar mais sobre isso. Mas o Hezbollah entrou na guerra e o governo do Líbano meio que se distanciou do Hezbollah, dizendo, não façam isso, sabe? Eles literalmente deram permissão para Israel fazer o que for necessário. Mas eles dizem, por favor, não prejudiquem nossa infraestrutura. Vamos ver. Bubba disse o seguinte sobre isso. Hezbollah acabou de entrar na festa.
As forças de defesa de Israel dizem que o Hezbollah realizou os lançamentos a partir do Líbano. 6 foguetes foram disparados do Líbano em direção a Haifa nos últimos 45 minutos. Isso foi por volta das 11 da noite e meia-noite de ontem, horário de Israel. O que mais? Ouça isso. Isso foi do Insider Paper. A CIA monitorou Khomeini por meses e descobriu que ele estaria em uma reunião com altos funcionários iranianos na manhã de sábado, no coração de Teherã. A agência repassou sua inteligência, que oferecia alta precisão sobre sua localização para Israel, que executaria a operação. Isso foi de acordo com o The New York Times. Então eles disseram que estavam monitorando ele por meses e sabiam que ele estaria naquela reunião. E todos os seus líderes, tantos dos seus líderes, não todos, mas muitos já se foram. O que mais? Israel está agora atacando no Líbano em resposta aos foguetes lançados pelo Hezbollah? O prédio do parlamento em Teherã está sendo destruído neste momento, disse Amir Sarfati. Isso foi por volta da meia-noite, em algum momento próximo da meia-noite, horário do Oriente Médio. 3 aviões de guerra dos Estados Unidos foram abatidos pelas defesas aéreas do Kuwait. Os pilotos ejetaram-se em um incidente de fogo amigo. Ninguém morreu nesses casos. Na verdade, os kuwaitianos resgataram esses caras e os levaram para um lugar seguro. Isso foi fogo, amigo. O canal Notícias do Início das Dores compartilhou isso no Telegram. Relatórios preliminares indicam que Mohammed Hayad, chefe do Conselho Parlamentar do Hezbollah e membro de destaque da facção do Hezbollah no parlamento libanês, foi assassinado em Beirute. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que a campanha militar dos Estados Unidos com Israel pode durar cerca de 4 semanas. Sempre foi um processo de 4 semanas. É um país grande, vai levar 4 semanas ou menos, ele disse ao Daily Mail ontem. Isso é fascinante. Ouça isso, sinto que agora posso respirar. Isso é do Times of Israel. Uma ogiva de míssil iraniano caiu a menos de 1 quilômetro do Monte do Templo. Mesquita Al-Aqsa, a menos de 1 quilômetro. Será que esse lugar vai ser bombardeado acidentalmente? O tempo dirá. Presidente do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani, nós não vamos negociar com os Estados Unidos. O presidente Trump afirma que muitos estão ligando pedindo para conversar. Mas Larijani está tipo, não, nós não vamos. Sabe, o que você vai negociar nesse momento agora? Buba disse. As coisas vão começar a esquentar muito rápido. As contrações estão ficando mais fortes nas dores do parto. O F-15 caiu no Kuwait, explosões em Safad e Belém, sirenes em Tel Aviv, míssil balístico no Bahrein, ataque de drones e mísseis à embaixada dos Estados Unidos no Kuwait. Tudo isso nos últimos 30 minutos. Ele postou isso às 12h45 da noite passada, no meu horário padrão do leste, mas é muito louco. Ele afirmou que o presidente de Chipre confirmou que um Vant iraniano atingiu uma base da Força Aérea Britânica no país. Isso marca uma escalada significativa, trazendo o conflito diretamente para o solo europeu, através dessa área de base soberana britânica, pela primeira vez na crise atual com o Irã. Então a Grã-Bretanha está envolvida agora. O que mais ele também disse? Este é Bubba, do Bubba News, ele disse. O ministro da Defesa de Israel, Katz, abre aspas. O secretário-geral do Hezbollah, Naim Qassam, será alvo e assassinado. E então, fecha aspas. Bubba disse. O secretário-geral do Hezbollah acabou de ser colocado na lista de alvos de Israel. Hassan Nasrallah já está morto. Ele era o grande líder do Hezbollah antes, e agora o próximo homem que o substituiu é o próximo alvo. Israel está eliminando a liderança do Hezbollah da mesma forma que fez com a do Irã. Então tivemos isso, uma questão conjunta. Um comunicado conjunto foi emitido pelos Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Jordânia e Kuwait. Condenamos os ataques do Irã e temos o direito de nos defender. A guerra está explodindo agora, está explodindo. A Arábia Saudita alerta o Irã de que responderá se os ataques coordenados às suas instalações de petróleo continuarem. Isso serve apenas para uma breve pausa e, pelo que vejo, não é algo bom. Mas no Jerusalem Post, eles tinham um artigo de opinião e o título era Presidente Trump, Salvador de Israel. Presidente Trump não é o seu salvador.
Israel, Jesus é, vocês saberão um dia, todos vocês declararão isso um dia. Aquele remanescente no final da tribulação de 7 anos. Israel compartilhou isso hoje. A Iran International relata que as redes de televisão do Irã foram hackeadas ontem. E o discurso de Netanyahu foi transmitido em todos os canais em todo o Irã com legendas em persa. Uau! Israel hoje também compartilhou isso. O primeiro-ministro do Reino Unido, Starmer, voltou atrás em sua posição anterior e agora permitirá que os Estados Unidos usem bases aéreas britânicas para atacar o Irã após ataques iranianos contínuos a alvos britânicos e aliados regionais. E ele disse: o Irã está seguindo uma estratégia de terra arrasada. A Guarda Revolucionária do Irã diz ter danificado gravemente o gabinete do primeiro-ministro em Jerusalém e o quartel-general da Força Aérea de Israel. Isso foi notícia falsa, Guarda Revolucionária do Irã. Eles disseram que atingiram o gabinete do primeiro-ministro. Isso não aconteceu, notícia falsa. Em apenas 3 dias, Israel já utilizou mais munições contra o Irã do que em toda a Guerra de 12 Dias, que aconteceu em junho de 2025. Operação Leão Ascendente, uau, em 3 dias. Início das dores. As notícias divulgaram isso no Telegram. Líbano. Pedimos aos cidadãos dos Estados Unidos que evitem viajar ao Líbano. Se você está no país, saia do Líbano agora, enquanto ainda houver voos comerciais disponíveis. A situação de segurança no Líbano é volátil e imprevisível. Ataques aéreos ocorreram em todo o país, especialmente no sul e em partes de Beirute. Hezbollah decidiu entrar na guerra, e Israel está bombardeando seu reduto em Beirute, a capital do Líbano. Isso foi bem no começo, bem no início. Esta manhã, Israel avisou ao presidente do Líbano que, se o Hezbollah entrar, o Líbano vai sofrer. Depois, o embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, enviou esta mensagem. O Hezbollah está permitindo que as forças de defesa de Israel testem seu novo laser, o raio de ferro. Estive em um abrigo 2 vezes na última hora. Sou grato pela inovação israelense nesta manhã. Isso foi no meio da noite passada, ele enviou essa mensagem. Porque eles estão usando o raio de ferro, que é aquele laser que derruba os foguetes do céu. E eu acho que custa $3 para apertar o gatilho. 3. Isso é uma tecnologia incrível. Sem parar. Ataques israelenses contra o Hezbollah no Líbano nesta manhã. Tem uma quantidade enorme de vídeos. Vamos ver algumas postagens de Amir Sarfati. Ele disse: o Irã agora está militarmente desprotegido. As forças de defesa de Israel lançaram mais de 2.000 bombas em 30 horas e conquistaram a superioridade aérea sobre o Irã no primeiro dia. Leia isso de novo. Superioridade aérea sobre uma nação de 88 milhões de pessoas com o maior arsenal de mísseis balísticos do Oriente Médio, conquistada antes do segundo nascer do Sol. Isso é impressionante. E ele também falou sobre isso, ele disse: o sistema de defesa aérea a laser Iron Beam interceptou com sucesso foguetes na noite passada e antes esta manhã. Este é o primeiro sistema operacional de laser do mundo. Então ele enviou isso pelo Telegram por volta da 1h da manhã no meu horário, então provavelmente por volta das 8h da manhã no horário de Israel hoje. De acordo com relatos árabes, uma nova onda de mísseis e drones iranianos foi lançada em direção ao Catar, Kuwait, Bahrein e aos Emirados Árabes Unidos. Mísseis iranianos tiveram como alvo o hotel Hyatt Regency, em Riad, na Arábia Saudita. Os iranianos acreditavam que oficiais de inteligência americanos estavam hospedados lá. Foi só isso, ele disse. Não ouvi mais nada sobre isso. E então eu vi muitos vídeos de enormes engarrafamentos de pessoas tentando sair do sul do Líbano. Era realmente enorme, sabe? Amir disse: parece que os iranianos estão focando nos estados do Golfo devido à taxa de acerto particularmente alta. Não há uma concentração de sistemas de defesa aérea como existe em Israel, e os iranianos podem causar danos significativos com um mínimo de mísseis. O governo libanês avisou Israel: Hezbollah age por conta própria. Façam o que quiserem, só não prejudiquem nossa infraestrutura. Você provavelmente deveria ter resolvido esse problema há 1 ano, como disse que faria, sinceramente, mas continuou meio que ficando do lado do Hezbollah, sabe? O que mais? Amir disse: os iranianos lançaram centenas de drones contra Israel até agora. Cerca de 20 deles foram abatidos.
Nenhum conseguiu penetrar em Israel. Uma conquista incrível. A Grécia também está enviando navios de guerra e caças para defender Chipre, conforme divulgado pouco antes de eu começar a gravar. O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse: o regime que gritava morte à América e morte a Israel recebeu morte da América e morte de Israel. Ele disse: isso não é construção de nação sobre essa guerra. Eles não querem ficar aqui para sempre, e eu também não pretendo ficar muito mais tempo. Honestamente, tudo bem, aí está, você está atualizado. Nas últimas 48 horas em relação a terremotos, 102 acima de 4.0, 38 acima de 5.0, 2 acima de 6.0. Muita atividade sísmica acontecendo, tudo bem. Quanto tempo nós temos? Acho que hoje vou pular o mundo dos palhaços, vou direto para ler alguns comentários do dia e voltamos ao mundo dos palhaços quando der. É que está acontecendo tanta coisa, tudo bem. Onde estão meus comentários do dia? Larry, por favor, ore pelo meu filho. Ele faz parte das nossas forças armadas que estão lá, atualmente. Ele e sua equipe ficaram sob fogo intenso o dia todo no sábado. Orem pelo filho do Larry. Estaremos orando. Larry, Greg, por favor, orem pelo nosso filho. Ele está em um destroyer da Marinha. Obrigado. Nós estaremos orando. Obrigado, Greg. Sam, ainda estamos recebendo ataques de mísseis. Já faz 5 horas, eles vêm a cada 30 minutos, mais ou menos. Por favor, orem por nós aqui no Golfo. Sim, vamos orar. Tem tanta gente precisando de oração. Tem tantas pessoas sendo afetadas por isso no Oriente Médio. Misty, orações pelas pessoas que estão no caminho dessa guerra e pelos nossos militares e os de Israel. Amém. Amém, Dean. Só Jesus Cristo pode trazer paz a este mundo quebrado e violento. Venha logo, Senhor Jesus, e nos leve para casa. Amém. Obrigado, Dean. Vamos fazer mais uma. Marissa, eu tive que chorar por 1 minuto enquanto assistia à cobertura. Pode ter começado com a Covid, mas certamente ganhou ritmo, tão intenso. Rezando pelo mundo inteiro, rezando pela paz, pela misericórdia divina, pela salvação das almas, conversão, rezando pela vontade de Deus. Se Deus está conosco, quem será contra nós? Amém. Obrigado, Marissa. Amém. E Ele está por nós quando você pertence ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E você acredita no que Ele fez por nós há 2000 anos, e você é um filho de Deus. Ele está por nós, Ele não está contra nós. E enquanto estamos avançando rapidamente em direção à tribulação de 7 anos, Jesus vai nos levar e nos receber para si mesmo antes que essa tribulação de 7 anos comece. Antes que a ira de Deus atinja o mundo que rejeita Cristo. E eu vou te contar o que Jesus fez há 2000 anos na esperança de que você perceba que o mundo está enlouquecendo. O tempo é curto e estamos prestes a ir para casa. Tudo bem. E eu sempre digo, porque eu também preciso dizer isso. Você pode nem mesmo, sabe, durar até o arrebatamento. Deus pode tirar seu último suspiro hoje. É por isso que eu sempre digo, hoje é o dia da salvação. Jesus deixou o trono no céu há 2000 anos para nos resgatar do pecado, pois todos precisamos de salvação. Todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da glória de Deus, nós erramos o alvo. Hamartia é a palavra grega, nós ficamos aquém. Jesus veio aqui em uma missão de resgate, porque sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados, de acordo com Hebreus 9:22. O sangue precisa ser derramado para que o pecado seja perdoado, removido, apagado. No Antigo Testamento, sacrificavam animais, aspergiam o sangue no Santo dos Santos e os pecados eram cobertos por 1 ano. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus, então quando Jesus estava naquela cruz, o sangue de Deus foi derramado. Esse é o pagamento definitivo pelos pecados. Você percebe que tem um rei, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que deixou um trono no céu para vir aqui de livre vontade, nascer de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, viver uma vida perfeita, cumprir a lei. 100%, porque ele é Deus e homem, 100% Deus e 100% homem no mesmo corpo, andando nesta terra. E ele veio aqui para morrer pelos nossos pecados. Porque ele te ama tanto, ele quer passar a eternidade com você, ele quer te resgatar do seu problema com o pecado. Ele providenciou o pagamento com sangue. Ele é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Ele te ama tanto, ele quer passar a eternidade com você.
Tudo o que você precisa para ser salvo é entender, e o mais difícil é admitir que é pecador. Muitos não querem admitir isso, acham que são mais bons do que maus. Mas não há um justo, nenhum sequer. Todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da glória de Deus. Precisamos de um pagamento, e Jesus providenciou esse pagamento com seu sangue. Então, para ser salvo, você diz: Jesus, eu admito que sou um pecador. Sim, eu sou, e agora eu creio. Eu tenho fé no sangue que o Senhor derramou, que ele vai remover completamente o meu problema do pecado. Falo de pecados passados, presentes e futuros, todo o seu problema com o pecado. Quando você crê e tem fé nesse sangue derramado para te resgatar, o problema do pecado é apagado. Você é lavado, fica branco como a neve e diz: Jesus, creio na tua obra consumada. Na cruz, você foi pregado na cruz, você morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Você é o Salvador do mundo, o único. Não há outro Salvador, e eu estou desesperadamente precisando de um Salvador. Por isso, eu creio em você. Agora estou me voltando, me arrependendo da minha incredulidade para crer em você. Você é o Salvador do mundo. Agora pertenço a você. Você crê no sangue expiatório de Jesus e em sua obra consumada na cruz, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição. Você está salvo. Você está selado até o dia da redenção. Você entende isso? É algo incrível. Jesus te ama tanto que pagou pelos seus pecados e pelos meus pecados com o seu sangue. E esse é o único caminho. É a fé no sangue e a crença em sua obra consumada na cruz. Esse é o Evangelho, as boas novas. É o único caminho para chegar ao céu. Não há outro caminho. E o tempo é curto. O tempo é muito curto. Isso é o que tenho para você hoje. Hoje de manhã, no meu tempo de oração, eu fiz uma oração por cada pessoa que assistiria a este vídeo, incluindo você. Então, goste ou não, você foi alvo de uma oração. E se não formos arrebatados hoje, e eu acho que hoje é um dia perfeitamente bom para o arrebatamento, mas se não, se Deus quiser, eu vejo vocês amanhã. Eu amo vocês.